Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero te convidar para refletirmos sobre o clamor de um desobediente. Um texto base, Jonas capítulo 2, versículo 1. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido, pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos contemplado. Somos gratos a Ele por mais um dia que estamos iniciando e podemos iniciar meditando na sua palavra. Vamos ler então Jonas capítulo 2, versículo 1, que nos diz: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Somos tentados a nos esconder diante de um grande fracasso. Você certamente já teve vontade de fugir de Deus depois de uma desobediência ou já sentiu vergonha em clamar ao Senhor por alguma questão que lhe ocorreu, por causa de alguma falha cometida. É natural de um ser humano, depois de errarmos, sempre vem aquele receio, não é? De buscarmos a Deus, de chegarmos até Ele sem saber o que nos irá acontecer. Além do mais, o diabo sempre vai ficar lançando aquela lembrança do nosso erro para tentar nos afastar cada vez mais de Deus. Ele sempre vai jogar aquela seta maligna para que nós não queiramos nos achegar até Deus. Nós somos bombardeados diariamente com muitas informações, e se não prestarmos a devida atenção, consumimos mentiras numa embalagem de verdade. Não permita que seja confundido com essas mentiras. Você pode ter ouvido que Deus não responderá às suas orações por causa do que lhe ocorreu, por causa da sua atual situação, mas não dê ouvidos a essa mentira. Satanás ele possui inúmeras estratégias para silenciar o seu clamor e fazê-lo acreditar que não tem mais nenhuma chance. Eu estava meditando sobre isso hoje. Veio à minha mente a questão de Davi. Olha, Davi, ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas perceba, o Davi de 1 Samuel é bem diferente do Davi de 2 Samuel. Em 1 Samuel nós vemos uma pessoa com muitas qualidades. Em 2 Samuel nós vemos um homem falho, fraco e assim como todos nós, cheio de falhas, cheio de erros, que cometeu inúmeras questões que foram coisas que marcaram a sua história. Nós sempre conhecemos Davi por ter sido o homem que derrotou o gigante, por ter sido um grande guerreiro que venceu em várias guerras. Mas também nós conhecemos ele por ter considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele também errou. Ele foi desobediente quando Deus não queria que contasse o exército. Ele contou e Deus enviou a praga no meio do povo e matou inúmeros soldados por causa do seu erro. Vemos também quando ele cai em pecado com Batseba e, para encobrir o seu erro, ele comete um homicídio. Vemos inúmeras coisas se achegando e tudo se transformando no ditado popular, uma bola de neve. Tudo foi se aumentando, se piorando por causa de questões erradas. Mas sabe o que me marca, o que mais me chama a atenção na vida de Davi? É o Salmo de número 51. Depois de ter cometido este pecado, de ter adulterado, ele vai, se prostra ante a presença de Deus, rasga o seu coração e pede a Deus para que tenha misericórdia dele e que não retire dele o seu Espírito Santo. Sabe o que é?
Davi, ele tinha consciência dos seus atos, ele reconhecia o seu pecado e sempre pedia perdão a Deus. Sabe o que diferencia Saul de Davi? Ambos erraram, ambos pecaram, sim. Mas Saul sempre procurava um bode expiatório, sempre procurava uma desculpa para que não levasse a pena pelo que fez. Perceba, quando Samuel contestava por algum erro, ele falava: foi por causa de tal coisa, foi isso que levou a acontecer essa situação e tal. Mas Davi não. Davi, ele não se justificava, ele apenas se prostrava na presença de Deus e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu errei, eu pequei, alcance a minha vida e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se você quiser ler o Salmo 51, você vai ver muito bem a oração de Davi, o clamor dele para que Deus o resgatasse, o auxiliasse nessa circunstância, nessa situação que ele estava enfrentando. Eu vejo que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era diferente, não porque ele não falhava, mas porque ele tinha esta qualidade de sempre se prostrar, de ser totalmente verdadeiro com Deus, mesmo sendo cheio de erros, de falhas, mesmo tendo um sistema familiar desestruturado, mas ele tinha um coração reto, ele buscava a Deus verdadeiramente e intimamente, e por isso nós lembramos dele como um grande rei para a nação de Israel. No texto que lemos aqui, nós vemos que Deus, ele ouviu o clamor de Jonas, mesmo diante de uma desobediência, mesmo depois de Jonas agir de acordo com a sua vontade, indo para a esquerda, quando na verdade seu destino era para a direita. Nós analisamos aqui esse versículo que eu tomei como base, mais uma vez repetindo, Jonas 2:1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas chega a dizer que do inferno clamei ao Senhor, por causa de quão abominável era o lugar que ele estava. Imagine você estando dentro das entranhas de um peixe durante 3 dias e 3 noites, sofrendo lá, com certeza enrolados em algas, várias coisas lá, passando por certos estreitos e dificuldades. Porque poderia ter evitado? Poderia. Se ele tivesse obedecido a Deus em primeira mão. Se ele tivesse ido para Nínive, como Deus pediu, ao invés de querer se desviar para Tarsis. Mas ele estava passando pela correção de Deus. Mas aqui é interessante que Jonas, ele está lá, e ele se arrepende, ele ora a Deus, e Deus o alcança. Viu só? Ele falhou, ele errou, mas ele teve a consciência, ele teve a ousadia de pedir perdão, e Deus foi até ele, Deus o auxiliou em tudo o que precisava para a sua vida. Jonas, ele clamou e nos ensina a fazer o mesmo. Ainda que estejamos nesse exato momento no cenário da desobediência, o Senhor, ele responderá ao nosso clamor, e só Ele que pode nos ajudar. Eu não posso te ajudar na sua dificuldade, mas Ele pode. Então peça perdão, faça como Davi, prote na presença de Deus, tenha um coração puro, tenha um coração que entrega tudo a Deus, que mostre tudo a Ele, rasgue, entrega-se por inteiro para que Ele possa ver tudo o que está acontecendo dentro desse seu sistema, dentro do seu interior, para que possa ser analisado, para que possa ser melhorado dia após dia. Não tenha medo e não aceite o veredito do pai da mentira. Levante-se, o Senhor, Ele responderá o seu clamor. O Senhor é contigo por onde quer que fordes, se você for totalmente entregue a Ele. Eu quero orar contigo para iniciarmos esse dia
para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua infinita misericórdia e por usar os meus fracassos para me levar ao centro da tua vontade, por me instruir, por me ensinar através dos meus erros, das minhas dificuldades, para que eu possa enxergar o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Por isso eu louvo, bendigo, exalto e agradeço dia após dia, porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, e por isso nós te louvamos e te pedimos, abençoa mais esse dia que está se iniciando e esse mês que está se iniciando, em nome de Jesus, amém. Que Deus seja convosco, te abençoe e te guarde, e te guie, te livre de todos os males. Nós te louvamos e agradecemos a Deus por mais esse dia. Que Deus te abençoe. Amém.